Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal Buscai no Livro do Senhor. Eu sou o Gabriel Oliveira e é um prazer muito grande estar aqui com todos vocês. A gente tomou um chá de sumiço aqui do YouTube e também de outras redes sociais, mas estamos de volta e se você é novo por aqui em nosso canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho das notificações, porque sempre que tiver conteúdo novo por aqui, você será notificado. E com toda certeza também, isso nos ajuda muito. Hoje eu queria fazer uma breve reflexão com vocês a respeito da Igreja de Cristo e das mídias sociais. Um fato inegável quando nós olhamos para a história é que Deus usou os recursos de cada época para fazer a mensagem do Evangelho ir mais longe. Nos primeiros séculos da Igreja, por exemplo, quem dominava o mundo politicamente era o Império Romano. E o Império Romano construiu muitas estradas e eles literalmente pavimentaram o caminho para a expansão do cristianismo. Isso facilitou que os apóstolos fossem para outras cidades pregar o evangelho. Isso facilitou que outros missionários, plantassem a igreja em outros lugares. E não somente isso, embora o Império Romano dominasse o mundo politicamente, nós vemos ali a grande influência da cultura grega. E a língua grega era a língua falada, se não por todas as pessoas, pelo menos pela maioria das pessoas. E isso facilitava muito a comunicação e também a transmissão da mensagem cristã. Quando você olha já para o período da Reforma Protestante, você vê a prensa de Gutenberg. E isso facilitou muito também para que o Evangelho de Jesus se expandisse ainda mais. Primeiro porque os livros eram muito caros, então o conhecimento estava detido na mão do clero e na mão dos ricos. E com toda essa inovação trazida por Gutenberg naquela época, a Bíblia foi colocada nas mãos do povo e através de muitos panfletos as ideias reformistas foram se espalhando por toda a Europa até que o mundo fosse inflamado, pela mensagem da justificação pela fé. Quando voltamos os nossos olhos agora para o tempo da Segunda Guerra Mundial, justamente por causa da atmosfera, do clima de guerra, houve uma escassez e um racionamento do papel. Foi aí que houve, melhor dizendo, uma ascensão do rádio. E muitas vozes ficaram conhecidas na Europa durante esse tempo através das palestras radiofônicas. Alistair McGrath, em seu livro A Vida de C.S. Lewis do Ateísmo, As Crônicas de Nárnia, ele mostra que nesse tempo da Segunda Guerra Mundial, o rádio começou a servir o povo como um todo, uma espécie de programação a nível nacional. E havia várias vozes em vários campos, Havia uma voz da jardinagem, havia uma voz da medicina, mas não havia nenhuma voz da fé. Foi nesse momento que Deus já havia preparado, na verdade, C.S. Lewis, e C.S. Lewis foi a voz da fé que começou a apresentar o Evangelho de Cristo Jesus para as pessoas, trazendo uma mensagem de esperança e mostrando com clareza a mensagem cristã no período da Segunda Guerra Mundial. Então você vê em todos esses momentos Deus usando cada recurso de cada época para fazer alavancar a mensagem cristã. E em nosso tempo nós temos aí a internet, nós temos as mídias sociais e nós louvamos a Deus por isso. Ainda mais agora, nesse tempo de pandemia, algumas igrejas foram forçadas a contextualizar, a criarem canais no YouTube, no Instagram, a fim de fornecer conteúdo para os membros de suas igrejas e manter um certo contato com eles ainda que online. Nós louvamos a Deus, porque os cultos agora estão voltando a uma certa normalidade, mas ainda aí as igrejas estão fazendo largamente o uso da internet a fim de prover conteúdo para os membros de suas igrejas. Tudo isso é muito bom, louvamos a Deus por todas essas inovações, louvamos a Deus por todos esses recursos, ainda mais pela internet que consegue ir mais longe e em menos tempo do que nós podemos imaginar.
quando eu postar esse vídeo, por exemplo, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, ainda que seja do outro lado do mundo, poderá ter acesso a esse vídeo. Não precisa eu tomar um ônibus, um carro, um avião, um trem para chegar até lá. Aqui pela internet eu consigo ir muito mais longe e muito mais rápido, né? E mais uma vez, glória a Deus por isso. No entanto, nós não podemos ignorar que com todos esses recursos, vem junto também os efeitos colaterais. E eu queria falar com vocês aqui de alguns cuidados que nós devemos ter quanto ao uso da internet nesse tempo. A primeira coisa que eu queria comentar é que nós devemos contextualizar, sem, no entanto, comprometer a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Recentemente eu assisti um vídeo, de um canal cristão comentando sobre outros canais cristãos que usavam de uma espécie de fraude para crescer no YouTube. Todo mundo que tem canal sabe que ali tem um espaço das tags, para você colocar, para facilitar a busca do seu vídeo, daquele tipo de conteúdo. E muitas pessoas, quando postam ali o seu vídeo, colocam tags que não tem nada a ver com o vídeo, Colocam o nome aí de pessoas famosas, do mundo secular, ou até de outros canais cristãos maiores que não tem nada a ver com o seu canal, só para quando as pessoas buscarem aquele tipo de conteúdo que é mais visto no YouTube, o seu conteúdo apareça lá também para que ele tenha mais acesso. Então você percebe que a pessoa contextualizou, mas ao mesmo tempo também comprometeu o seu compromisso com o Evangelho de Cristo Jesus. Não somente isso, tem muita gente cristã que está usando as redes sociais simplesmente para denegrir a imagem de outras pessoas, de outros cristãos, para enfervecer ainda mais debates teológicos, Não estou dizendo que o debate teológico não tenha o seu lugar, mas muita gente está usando essa ferramenta de forma irrefletida, de maneira que não glorifica a Cristo, mas que causa ainda mais divisão e facções no seio da igreja do Senhor. Mais uma vez você vê uma contextualização, mas também você vê a mensagem do Evangelho sendo comprometida pela forma a qual nós usamos as redes sociais. Outra coisa que nós devemos observar é que, embora a internet seja muito boa e muitas igrejas nesse tempo de pandemia foram forçadas a criarem canais, isso trouxe uma certa comodidade para muitos crentes. E agora que os cultos estão voltando, muitos crentes querem servir a Deus apenas em suas casas. Embora a vida cristã não se vive apenas no templo, ela é integral, você vive em casa, na vizinhança, no trabalho, no passeio, aonde você estiver, nós não podemos negar pela palavra de Deus a necessidade que nós temos de congregar, de estar uns com os outros. Então, se você pode congregar, não acompanhe apenas pelas transmissões, não acompanhe apenas pelo conteúdo online de sua igreja. Se você puder congregar, tome todos os cuidados necessários, mas congregue, esteja junto com a comunidade de fé, porque isso é necessário. Lá na minha terra natal, a cidade de Montes Claros, Minas Gerais, tinha um programa de rádio que era apresentado que se chamava Cristo em Casa. É claro que não tem nada a ver com o que eu estou comentando aqui agora, mas só para fazer um trocadilho, Muitos crentes querem viver o Cristo em casa, mas não querem viver o Cristo em nós, com a comunidade de fé, com a igreja que é o corpo de Cristo. Então, uma andorinha só não faz verão. Ah, irmão Gabriel, mas eu sou a igreja. Não, você não é a igreja, nós somos a igreja. Um tijolo não é um edifício, uma ovelha não é um rebanho, assim como uma andorinha só não faz verão, também um membro não é um corpo. Então você é parte do corpo de Cristo. Você não é o corpo, você é parte do corpo. E essa parte só tem sentido quando ela está conectada com o todo, Então, se você pode congregar, congregue com todo cuidado, mas esteja junto da comunidade de fé. Agora, se você não pode congregar e ainda precisa estar em casa, tome esse cuidado. A nossa casa traz muita comodidade, muito conforto para nós. E muitos crentes acabam tratando essas transmissões de cultos online como se fosse uma série de Netflix. Ele simplesmente senta lá no sofá com um pacote de pipoca, um vidro de Coca-Cola e tá lá todo irreverente, se alimentando, esbanjando e participando, por assim dizer, do culto.
Eu estava comentando com a minha esposa sobre esse assunto e ela me lembrou de um casal que é amigo nosso, que postou há um tempo atrás no Instagram, né? Estamos prontos para participar do culto online. Então aquele nosso amigo estava de terno e gravata, a esposa dele bem vestida, com um vestido para participar da transmissão online. Eles não iam estar ali presencialmente, mas havia na mente deles a consciência de que eles estavam diante de Deus naquele momento e que eles iriam oferecer, ainda que em casa, um culto ao Senhor. Não estou dizendo que você tem que usar terno e gravata, mas esteja da forma mais reverente possível que você puder, entendendo que ainda que você esteja acompanhando online, você está diante do Senhor em um momento que está sendo oferecido ao Senhor. Nós precisamos ter essa consciência de que da mesma forma que nós tememos a Deus na igreja, nós devemos temê-lo também em casa e não devemos tratar de qualquer maneira, de maneira irreverente, esse momento de transmissão online. E uma última ponderação que eu devo fazer é, ainda que você tenha uma rede social, que ela seja de um cunho mais pessoal, as pessoas precisam ver não somente você, mas se você é um cristão, elas precisam ver Cristo em você. A forma como você compartilha, como você curte, como você comenta, as coisas que você posta, glorifica a Deus, evidenciam de fato que você é um cristão, ou você está apenas inflando o seu ego, ostentando cada vez mais, mostrando cada vez mais de você? Há crentes que na sua rede social não há nada que fale de Deus, que fale de Cristo, que fale do Evangelho, não há nada que possa edificar outras pessoas. Não estou dizendo que se você usa uma rede como um trabalho ou coisa do tipo, eu estou falando da sua rede de cunho pessoal. As pessoas estão vendo só você, ou as pessoas estão vendo também Cristo em você. Você não pode separar a vida cristã em partes. Eu sou crente na igreja, sou crente em casa, mas aqui na rede social eu faço do meu jeito. Não, se você é um cristão, o mundo, em todo tempo, em qualquer lugar que você esteja, deve ver Cristo Jesus na sua vida. A internet é muito boa, mas ela traz consigo também muitos efeitos colaterais. Então a igreja de Cristo deve fazer uso, mas deve fazer um bom uso, um uso consciente e um uso, acima de tudo, que seja para a glória de Deus, edificação da igreja e a salvação dos perdidos. Que Deus em Cristo te abençoe e eu espero que você tenha sido edificado com esse vídeo. Você gostou dele? Deixe aí o seu comentário. Você concorda ou você discorda? Ou se você tiver uma opinião para acrescentar, deixe aí também nos seus comentários. Se foi edificante, pegue o link e compartilhe para que outras pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo e receber essa mensagem. Que Deus te abençoe e vejo você no próximo vídeo aqui em nosso canal Buscai no Livro do Senhor.